Vamos à palavra do Senhor, amados. Palavra que Deus tocou em meu coração. Jeremias, capítulo de número 18. Jeremias, capítulo de número 18. Glória a Deus. O tema, irmãos, o tema desta campanha, glória a Deus, renova-me como dantes. Jeremias escreveu isto, representando um povo que estava onde? Na Babilônia, no cativeiro, chorando, reclamando, lembrando de quando eles estavam em Sião, quando eles podiam louvar, quando eles podiam adorar a Deus de verdade, e isso eles não fizeram. E como Deus é misericordioso, escute bem isso aqui, como Deus é misericordioso, Ele concede-nos mais uma oportunidade. E exatamente isto que eu vou pregar aqui nesta noite. Deus é aquele que dá uma nova oportunidade para aquele que verdadeiramente se arrepende. Quem entendeu o tema desta noite? Vamos lá. O tema desta leitura, amados, desse texto sagrado diz, aqui na minha Bíblia, vaso do oleiro, a impenitência do povo. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar de uma gente, de um reino, para o edificar e para plantar, se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito lhe faria. Ora pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor: eis que estou forjando mal contra vós, e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois agora, cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: não há esperança, porque após as nossas imaginações andaremos, e fará cada um segundo o propósito do seu malvado coração. Amém, amados? Já foi orado? Podeis assentar. Dá mais uma salva de palmas para Jesus, queridos. Bendito seja o nome do Senhor. Dois temas aqui neste tema. Primeiro, o vaso do oleiro. Segundo, a impenitência do povo. Começando pelo segundo. O que significa a palavra impenitência? Às vezes a gente cita algumas palavras, mas não sabemos o significado. Impenitência, amados, significa exatamente
exatamente a ausência de arrependimento. Então aquele povo foi um povo impenitente, um povo que não quis se arrepender. Jesus chamou 3 cidades de cidades impenitentes. Uma delas, Cafarnaum, a outra, Corazim, a outra, Betsaida. 3 cidades que, sabe quem passou lá? Não foi apenas Pedro, realizando milagres. Não foi João que passou lá apenas. Sabe quem passou lá, realizando milagres? Jesus. E aquelas cidades não se arrependeram, não se converteram. E Jesus falou, sabe o que delas? Ai de vocês, ai de vocês, se tivesse acontecido os sinais que aconteceu nas vossas cidades, lá em Sodoma, aquele povo havia se arrependido. A mensagem de arrependimento, irmãos, ela é a primordial no Evangelho. Um homem chamado João Batista, apenas porque ele batizava, não é o seu sobrenome, mas um homem chamado João, quando ele começou a pregar, sabe a forma que ele começou a pregar? Ele começou a pregar assim, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E este homem, irmãos, a Bíblia diz que ele veio para abrir o caminho para Jesus. Chamamos de o precursor, porque veio antes. Ele veio para abrir o caminho para o Senhor. Que quando começou a pregar, sabe como começou a pregar Jesus? Da mesma forma, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mensagem de arrependimento. E exatamente isso, irmãos, que Deus quis mostrar para Jeremias lá na casa do oleiro. Lá na casa do oleiro. Eu fico imaginando, irmãos, Deus falando com Jeremias e dizendo assim, desce à casa do oleiro. E ele, como ser humano, o que eu vou fazer lá? O que eu vou fazer na casa do oleiro? Mas ele foi, como um servo obediente, porque servo tem que ser obediente. Para ser chamado de servo, tem que ser obediente, porque Senhor é Deus. Ele manda, Ele é Senhor. Ele é Senhor da tua vida. Se Ele é Senhor da tua vida, dá um glória a Deus bem gostoso. Mas para Ele ser Senhor da sua vida, você tem que ser servo obediente. Jeremias obedece, desce à casa do oleiro. E eu imagino agora ele lá, observando o oleiro trabalhar com barro sobre as rodas. É tão gostoso o Evangelho, irmãos, que ele nos proporciona assim algo tão extraordinário que a gente às vezes fica de boca aberta. Eu estava lá em Manaus e cada lugar que a gente passa é um aprendizado. Eu estava lá em Manaus e eu tinha desejo, irmãos, porque lá tem várias casas de oleiro. Oleiro que faz vaso. Lá tem várias. Mas eu nunca tinha tido a oportunidade de ver como faz o vaso, como é o processo. E lá tem um presbítero chamado Silva, um homem de Deus, irmãos. Pelo menos eu o amei, ele me ajudou muito. E um dia eu já estava quase, irmãos, já estava com quase para vir embora, mais de 3 anos. E ele disse assim: pastor Valdemir, vamos na casa de um oleiro? Meu Deus, é a coisa que eu mais quero. Eu quero ir na casa de um oleiro. Então vamos lá.
E quando eu cheguei lá, irmãos, o oleiro já estava preparado para me receber. Ele sabia que eu era um pastor, ele sabia que eu iria lá, porque alguns pastores já haviam ido lá. E quando eu chego lá, a primeira coisa que ele pergunta: você sabe o processo de um vaso, desde o começo? Eu disse: não, você não sabe, o senhor é um pastor e não sabe. Eu falei: não sei, mas então hoje você vai aprender. Ele falou: o primeiro processo para se fazer um vaso é o oleiro ir lá no campo pegar o barro. E ele falou assim, para muitos, barro não tem valor nenhum. E é verdade. Que valor que tem um barro? Você pega um pedaço de barro, que valor que tem? Para nós não tem, mas para um oleiro tem. Para um oleiro, irmãos, tem um valor extraordinário. Ele disse: para mim que sou oleiro, um barro tem um valor extraordinário. Quando a gente traz o barro para a minha casa, para a casa do oleiro, agora o segundo processo é tirar as impurezas do barro. Ele disse: vem com raízes, vem com pedra. Barro para vaso não pode ter impurezas, porque se tiver impurezas, não passa no teste. O segundo processo é: põe água, deixa o barro na água. Água, para quem não sabe o que é, irmãos, é a palavra de Deus, sim ou não? Água é a palavra de Deus. A água é a palavra de Deus, irmãos. Jesus disse assim: quem tem sede, venha a mim e beba, porque água, aleluia, também mata a sede. A água é aquela que nos purifica. Bendito seja o nome do Senhor. Deixa o barro descansar. E ele falou assim: e quando o oleiro acorda inspirado, ele vai lá e pega um pouco daquele barro, coloca na roda, e aí começa o processo. Vou colocando água devagar, e agora começo a modelar o vaso segundo o meu desejo, segundo a minha vontade. Ele falou assim: tem dia que eu acordo com vontade de fazer um vaso comprido e fino. Tem dia que eu acordo com vontade de fazer um vaso mais chato e mais gordinho. É conforme a minha vontade, porque eu sou oleiro e eu faço o vaso do jeito que eu quero. Bendito seja o nome do Senhor. E aí ele começa, irmãos, a modelar o vaso. Ele disse: eu passo a mão por dentro, eu vou passando a mão por dentro, e de vez em quando eu vou passando a mão por fora, e de vez em quando eu tenho que dar uma apertada no barro. De vez em quando eu tenho que dar uma apertada no barro. Aí ele falou assim: eu não sou pastor, mas já teve muito pastor que passou por aqui. Eu passei para ele o processo, e ele passou também algumas coisas para mim. E ele disse assim: aquela apertada que a gente dá no barro é exatamente aquela apertada que Deus dá na gente. Quando Deus dá apertada na gente, irmãos, a gente grita, a gente diz: ai, mas está no processo, e quem está formando nós como vaso é o Senhor dos exércitos. E ele disse: é necessário apertar, tem que apertar o barro para sair o vaso da forma que eu quero. E vou apertando, e o barro vai gritando, mas eu vou apertando, e vou apertando o tanto que eu quero. Você já imaginou isso, irmãos? Glória a Deus. Quando ele acaba de modelar, tem muita gente que pensa assim: já vai direto para o fogo. Não vai, irmãos. Se for direto para o fogo, não aguenta. Antes do fogo, tem que passar pelo sol.
Se passar no teste do sol sem rachar, aí vai para o fogo. Tem muito crente, irmãos, que diz assim: estou passando prova de fogo, irmão. Eu acho que você ainda está no sol. Você está reclamando, você está chorando, você está até murmurando, mas eu acho que você ainda está no sol. Se você passar pela prova do sol, aí você vai para o fogo. Aí você vai para o fogo e fica lá, irmãos. E fica lá um tempo necessário. Agora vem o teste. Sabe qual é o teste do vaso? O oleiro deixa ele esfriar. Ele pega um bastão assim de metal. Um bastão assim, ó. Pelo menos lá onde eu fui era mais ou menos desse tamanho. Um bastão de metal, assim, ó. E ele bate bem na boca do vaso. Bem na boca. Aí ele disse assim, ó, sabe qual é a prova? Sabe qual é o teste para ver se o vaso passou? Ele tem que cantar. Se ele fizer assim, ó, pof, pof. Foi o jeito que ele falou para mim. Reclamou, volta para o fogo. Você já pensou, irmãos? Reclamou, volta para o fogo. Mas se cantar, passou no teste. Aleluia. Passou no teste, irmãos. Aí está um vaso aprovado pelo Senhor. Um vaso aprovado para ser usado. Um vaso aprovado para colocar algo dentro dele. Bendito seja o nome do Senhor. Este vaso que o oleiro estava fazendo aqui, alguns cantam e dizem assim, ó, quebra-me de novo. O oleiro não quebrou o vaso, irmãos. O vaso caiu da mão do oleiro. Aqui Deus estava explicando exatamente para Jeremias o que aconteceu com o povo, com Israel. Ele não quebrou o povo. Ele quebrou o povo? Não, ele não quebrou o povo. O povo que caiu das mãos dele. Foi o povo que caiu, irmãos. Sendo necessário Deus pegar, colocar novamente na roda para fazer um novo vaso. Um novo vaso. Sabe do que nós chamamos isso, irmãos? De uma segunda chance? Ou chamamos isso de um plano B? Louvemos a Deus, louve a Deus, porque Ele tem um plano B. Louve a Deus, irmãos, porque Deus é longânimo, Deus é misericordioso, e Ele te dá nova oportunidade para arrependimento. Ai de nós, se Ele não desse uma nova oportunidade, nós morreríamos. A Bíblia diz que ai, se não fosse a misericórdia do Senhor. A Bíblia diz assim, as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui Deus está dizendo exatamente isso. Jeremias, eu estou dando ao povo uma oportunidade para arrependimento. Uma oportunidade para eles se converterem. Se converter? O que é se converter? O que é uma conversão? Eu me lembro, irmãos, quando o dinheiro era cruzeiro, não é isso? E de cruzeiro foi passado para real. De cruzeiro para real. E todos nós ouvíamos, houve uma conversão, quer dizer uma mudança, não é isso? Câmbio, mudança. No crente, irmãos, se realmente não houver mudança, este crente ainda não se converteu, não teve um verdadeiro encontro com o Senhor. Crente de verdade tem que ter um verdadeiro encontro com o Senhor. Crente de verdade tem que ter um verdadeiro arrependimento. Você quer morar no céu, meu irmão? Você tem que ter um verdadeiro encontro com o Senhor. E nesta noite Deus está te dando uma nova oportunidade para você se arrepender. Deus é lindo, irmãos. Deus é maravilhoso. Se quer ver, olha aqui esse versículo, que coisa interessante.
No momento em que eu falar de uma gente, de um reino, para se converter da sua maldade, eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Lá em 2 Crônicas, melhor dizendo, capítulo 7, geralmente a gente fala ou cita o 14, não é isso, irmãos? Mas o 13 diz assim, ó: se eu cerrar os céus e não houver chuva. Um dia o Senhor cerrou os céus. Um dia um camarada maluco, né, irmão? Um camarada maluco chega diante de um rei, porque ele não se conformou com a situação de um rei que se apostatou. Ele disse assim: a partir de hoje nem chuva nem orvalho cairá, senão segundo a minha palavra. Quem foi esse homem? Quem lembra? Um homem chamado Elias, mas usado pelo Senhor. E a Bíblia diz que Deus cerra o céu e fica por um espaço de 3 anos e 6 meses sem chover sobre a terra. Sabe quem foi que não fez chover sobre a terra? Exatamente o Senhor, irmãos. Exatamente o Senhor, por conta do pecado do povo. Então ele diz assim, ó: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se eu enviar os gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste sobre o meu povo. Sabe quem está dizendo isso? O próprio Deus, amados. Aí a misericórdia do Senhor entra em ação e diz assim, ó: mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É Deus dando uma oportunidade ou não é, irmãos? É Deus dando uma oportunidade. Nesta noite Deus está dizendo assim, ó: eu estou te dando uma nova oportunidade. Aproveite enquanto você tem vida. Aproveite enquanto Deus está sendo longânimo. E aproveite da oportunidade que Ele está te dando. Meu irmão, Deus poderia, escute isso aqui. Nínive foi uma cidade que a malícia dela era demais. Chegou até Deus. Aqueles homens eram maus, rei mau, o povo mau, um povo sanguinário. Diz os historiadores que matavam os profetas, arrancavam a pele deles, eles vivos. Você já imaginou o tamanho da maldade, irmãos? Deus poderia, porque Ele é soberano, Deus poderia acabar com aquela cidade, exterminar com aquela cidade, dizer: chega, acabou. Mas aí Ele envia Jonas. Ele envia Jonas, irmãos. Para que Ele envia Jonas? Por que Ele envia Jonas? Porque a misericórdia entrou em ação. É isso ou não é? Porque a misericórdia entrou em ação. Jonas, a princípio eu não quis ir, mas não é esta a mensagem desta noite. No capítulo 3 a Bíblia vai dizer que agora ele foi. Não foi da forma que ele queria, mas foi, não é, amados? Era para ele ir de navio. Eu falo para os irmãos que de navio é muito melhor. Eu já andei de navio, irmãos, eu já andei de navio. E eu não andei de navio como os irmãos estão imaginando, não. Lá em Manaus tem um bocado de navio. E nos navios lá em Manaus você tem que levar rede. Você tem que levar rede, é uma rede balançando acima da outra. Alguém já viu isso? Não? Tem mais de 1000 redes dentro de um navio para te levar de um lado para outro, de uma cidade para outra. Lá é o meio de transporte. Por isso que quando eu fui na rodoviária, eu passei na rodoviária, uma rodoviária que só cabe 2 ônibus. Eu falei: meu Deus, uma cidade tão grande dessa, só 2 ônibus na rodoviária. E o rapaz falou assim: meu irmão, para que ônibus? Aqui não funciona ônibus, aqui funciona navio. Aqui você vai andar de uma cidade para outra de navio. Mas eu não sabia. Aí eu fui andar de navio a primeira vez, irmãos, para fazer a obra, para ir para uma cidade chamada Parintins. Aí eu chego no navio, irmão. Quando eu chego no navio eu não sabia. Aí as pessoas falaram assim: cadê tua rede? Para que rede?
Irmão, aqui você tem que ir de rede. Aqui você vai de rede. Olha os ganchos aí, ó. Você pega a tua rede, instala no gancho e vai até onde você quer. Eu disse, meu Deus, e agora? Ele falou assim, agora o navio já está saindo. E agora, se você quiser ir, meu irmão, você tem que ir no casco do navio. Aí eu fui no casco do navio. Para quem está com sono, né, cansado, acordei cedo, coloquei minha mala assim, deitei no casco do navio, dormi, passei até da cidade, fui embora. Lá na frente eu falei assim, já chegou em Parintins? O rapaz falou assim, passou. Agora você tem que voltar. Aí eu tive que voltar. Mas eu fui de navio, irmãos. Mesmo ruim que foi melhor do que ir na barriga de um peixe, vocês não acham? Jonas não foi de navio, irmãos, para Nínive. Ele foi na barriga de um peixe. Quem não quer ir de navio, vai na barriga de peixe. Quem não quer ir por bem, vai por mal. Mas quando Deus quiser te levar num lugar, Ele vai te levar. Se Deus quiser te levar num lugar, irmão, você fica tranquilo, porque Ele vai te levar. Se Deus quiser que um dia você fique crente, ó, entenda isso. Se Deus quiser que você um dia fique crente, você vai ter que ficar. Aleluia! Você está entendendo, irmão? Israel poderia entender isso ou aprender isto sem dor. Jonas podia ir sem dor, mas ele preferiu ir com dor. Israel também preferiu aprender com dor. Para que aprender com dor, se você pode aprender sem dor? Quem está entendendo a palavra desta noite? Glória a Deus. Agora, quando Jonas chega lá, irmãos, olha que coisa linda, isso aqui eu acho lindo demais. Jonas não precisou pregar como eu estou pregando aqui. Vou gastar pelo menos meia hora. Ele não precisou, irmãos. Sabe qual foi a mensagem de Jonas para aquele povo? Porque quando Deus manda, Ele vai na frente garantindo a vitória. A mensagem dele só foi esta aqui, ó. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Você já imaginou? Foi só essa mensagem. Não precisou mais. Aí sabe o que acontece? O rei se converte. O rei, irmãos, aleluia, o rei, o principal, ele se converte. E ele diz assim para todos, ó, nós vamos nos converter. Nós vamos nos vestir de pano de saco. Nós vamos nos humilhar. Quem sabe o Senhor se arrepende do mal que Ele forjou contra nós e não nos mata. E a Bíblia diz que Deus se arrependeu. Deus se arrependeu, irmãos, do mal que Ele havia forjado contra Nínive. Deus nesta noite está dizendo assim, ó, se você se arrepender, eu também me arrependo. Se você se arrepender, fica tranquilo, eu também me arrependo. Escute aqui o verso 11, que isso aqui é um conselho, irmãos. Isso aqui é Deus te dando uma oportunidade para Israel naquela época. Diz assim, ora pois, fala aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo assim, diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós, e projeto um plano contra vós, convertei-vos. Isso aqui não é o amor de Deus, irmãos? A Bíblia diz, Salmo 30, verso 5, a Bíblia diz que a ira do Senhor dura só um momento. Era para vocês terem dado um glória a Deus. A ira do Senhor dura só um momento. A Bíblia diz assim, ó, em seu favor está a vida. O Senhor ama a vida. O Senhor veio para dar vida. A Bíblia diz que Ele veio para dar vida, e vida com abundância. Aleluia, em seu favor está a vida. A ira do Senhor dura só um momento. Mas tem um salmo aqui, irmãos, se eu não me engano, o Salmo 100 e... Vamos ver aqui, rapidamente. Glória a Deus, que diz... Salmo 136 diz assim, ó, louvai ao Senhor, porque Ele é bom. Aleluia, olha que coisa gostosa, irmãos. A ira dele dura só um momento, mas a benignidade dele dura para sempre. A benignidade do Senhor, o amor, a misericórdia, ela dura para sempre.
Irmão, sabe o que eu imagino que eu estou fazendo aqui nesta noite? Quantos pregadores passaram por aqui e eles pregaram para você? Pregaram a palavra, exatamente a palavra. Por que nós estamos pregando? Eu estou pregando, nós estamos pregando. Será que nós não estamos fazendo aqui o papel de Jonas? Será que não, irmãos? Para o mesmo povo, para um povo corrupto, para um povo, irmãos, hoje o povo está mal. Está ou não está? Não dá nem vontade de falar no microfone, irmãos. Hoje tem crente que é mau. Hoje tem crente, irmãos, ele diz que é crente, mas o coração dele é mau. O coração dele não é perdoador. O coração dele é amargoso, irmãos. O coração dele é maligno. Tem muitos crentes que são malignos, irmão. Será que nós não estamos aqui fazendo o mesmo papel de Jonas, dizendo: cuidado, porque o Senhor forjou o mal contra vós? E realmente, irmão, tem o mal forjado contra a humanidade. E nós estamos pregando aqui dizendo: arrependei-vos, porque o reino de Deus já chegou. Arrependei-vos, porque Jesus está voltando. Arrependei-vos, porque é tempo de se arrepender na presença de Deus. Você consegue entender isso ou não, irmãos? Que Deus abençoe a sua vida. A palavra de Deus nesta noite é esta: não queira aprender com dor. É tempo de se arrepender, se arrependa. Mas antes de eu finalizar aqui, irmãos, eu tinha um irmão. Nós éramos em 4. Esse irmão, o mais velho, com 15 anos, ele pregava a palavra. Ele era usado na profecia. Naquela época, pouco se falava em revelação. Usado na profecia, falava em línguas. Não é como hoje que muitos falam em línguas, que é uma língua verdadeiramente estranha. Não, irmãos, quem falava em língua naquela época realmente era batizado no Espírito Santo. Meu irmão era batizado no Espírito Santo, com 15 anos pregava a palavra. Mas quando ele completou 17 anos, ele achou por bem sair de casa, desviar da presença do Senhor, entrar no mundo da homossexualidade. Se tornou um cabeleireiro famoso, irmãos. Para quem não conhece, ou para quem conhece, melhor dizendo, para quem conhece, ele fez penteado na Hebe Camargo, irmãos. Ficou famoso ou não? Trabalhava na Record como cabeleireiro. Ficou famoso. Tinha dinheiro. Nós para eles, irmãos, ele dizia assim: a vocês são da periferia e pobre. Quando ele ia na minha casa, ia até meio escondido, não queria nem mostrar o rosto, porque agora ele já era da alta sociedade. Só que um dia, irmãos, ele foi acometido pela AIDS. E naquela época, irmãos, não tinha os recursos que tem hoje. Naquela época, quem pegava AIDS era, discriminado. Os amigos, o abandonaram. Ele ficou só na casa do meu pai. Meu Deus, casa do pai, casa de irmão. Ele não queria nem saber, mas teve que bater lá, irmãos, na casa do pai. Os irmãos tiveram que socorrer. Eu e a minha esposa, irmãos, carregávamos ele para o hospital no colo. Ele chegou a pesar 37 quilos. Ele pesava 78. Alto, mais alto do que eu. Agora vocês imaginam como que ele ficou magro com AIDS. Agora na casa do pai, ele lembra de Jesus, irmão. Ele lembra de Jesus e da palavra que um dia ele falou para o meu pai que era uma filosofia barata. Agora ele reconhece que Jesus é Jesus, e que salva, e que leva para o céu. Ele volta para Jesus, irmãos. Ele volta para Jesus, e no dia que ele voltou para Jesus, ele voltou a falar em línguas. Eu fiquei feliz, eu disse: Luiz, Jesus pode te curar, e você pode voltar a pregar a palavra de Deus. Sabe o que ele disse, irmãos? Eu não quero, porque eu me conheço.
Se Jesus me curar, eu volto para o mundo. Eu quero morar com Jesus. Ele aprendeu, irmãos. Ele morreu com 3 dias depois dele voltar para Cristo. Ele aprendeu, mas ele aprendeu com dor. Você quer aprender com dor? Você quer aprender com dor, irmão? Não queira aprender com dor. Jesus te ama. E é por isso que nós estamos aqui pregando a sua palavra. Que Deus abençoe.